Não, mas eu gosto muito do Mauro porque ele é palmeirense, fanático, todo mundo sabe já. Não foi Como que foi pra você? Você já chegou. Quando você começou sua carreira, você já falou, eu sou palmeirense. Foi bem isso, Igual. Foi assim, eu era repórter de política e economia no jornal Folha da Tarde, que desde 99 agora é São Paulo, e escrevia também de música pra revista Bis e pro próprio jornal. E tinha um programa de música junto com o grande Kid Vinil na Rádio Brasil 2000 FM de São Paulo, de rock alternativo e tal, segundas-feiras à noite. E durante a Copa me convidaram para eu falava italiano, escrevi italiano e tal, na Copa de 90 na Itália, para fazer o outro lado da Copa. Só que aí teve o plano Collor logo depois e não fui, e acabei ficando na redação. Aí o meu chefe ali, Mauro Armon, falou, Mauro, pô, ajuda aí na editoria, tem um caderno de 16 páginas, e ajuda aí pra gente fechar esse caderno diário da Copa de 90. E aí tinha uma página, que até uma coluna que já tinha um nome chamado Dois Toques, que era assim, e era... Gente, é pré-internet, vocês não têm a menor ideia, né? Chegavam telex de informações. Então, sei lá, Madonna acha o lateral esquerdo da Bélgica um gato. O Papa João Paulo II dorme durante o jogo da Polônia, sei lá. E naquele dia, o começo da Copa, não tinha notícia para encher linguiça. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a contar a história dos camisas 10 do Brasil em Copas desde a Copa de 30, que era o preguinho, que nem tinha numeração de camisa. Aí o meu chefe, o editor-chefe do jornal, Adilson Laranjeira, falou, cara, foi bom, você enrolou bem, você deu várias informações sem opinar. Faz o seguinte, você tem uma boa capacidade para escrever, gosta de história do futebol, escreve aí o que você quiser sobre a cobertura da Copa, pode até analisar taticamente e você assina, beleza. Aí comecei a fazer, em 2 semanas o Brasil, a seleção lazarenta foi eliminada pela Itália. Aí faltava 2 semanas para acabar minha carreira como jornalista esportivo, porque eu ia continuar como repórter de política no jornal. Aí eu falei, quer saber? Aí eu fiz as contas terríveis, que era o seguinte, isso era 1990, o Palmeiras não ganhava um título desde o Paulista de 76, 18 de agosto de 76. E eu falei, pô, tô chegando a 14 anos sem gritar campeão. O corintiano ficou 22 anos sem gritar campeão, mas o Brasil no período, entre 54 e 77, foi 3 vezes campeão mundial. Então o máximo que o corintiano ficou sem gritar campeão mundial pela seleção, foi entre 62 a Copa no Chile e 70 a Copa no México. Então foi 8 anos. O palmeirense já estava chegando a 14 anos. Eu falei, cara, a filha do palmeirense é maior. E eu, como filho de um grande palmeirense, o João Mirbetti já era muito conhecido, comentarista da Globo, e sempre muito conhecido, reconhecido como palmeirense, eu falei, quem me conhece sabe que eu sou palmeirense, meu pai é uma baita bandeira palmeirense, eu vou me assumir até porque mais 2 semanas eu saio disso aqui e vou fazer outra coisa. Só que o que aconteceu? O Chico Lang, que era o colunista do jornal, saiu, brigou lá com a chefia, saiu do jornal, foi para a Gazeta Esportiva. E ficou um espaço de coluna. Tinha do legal, falou, Mauro, você não quer continuar como repórter de política, mas também colunista diário de futebol? Eu falei, vamos. Aí eu comecei a gostar muito. Em 1 ano eu fui convidado para ser comentarista do Mesa Redonda da Gazeta com a Valone. Logo depois para a Rádio Gazeta, que estava abrindo uma equipe, que era fantástico. E acabei ficando. Então eu já me assumi com 2 semanas como jornalista esportivo que eu era palmeirense. E aí não teve problema. Quer dizer, tem problema com a torcida do Palmeiras. Que ela exige que eu seja porta-saco ou porta-berro da arquibancada. E eu não sou, eu não tenho essa pretensão nem essa competência. Eu ia falar disso, que eu acho que os seus maiores problemas com a torcida é dos próprios palmeirenses. Sempre. Porque os melhores textos do Corinthians, de ser corintiano, é seu. Bom, obrigado, Igual. E isso é uma coisa que, pra mim, é um grande prêmio profissional e até pessoal. No dia do centenário do Corinthians, o texto que estava na Gaveta da Fiel era meu. E eu fiquei muito emocionado. Não era do Juca Kfouri, não era do Neto, era meu. E tem vários textos do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, dos meus 20 livros, 9 são do Palmeiras ou Palmeirenses, livros oficiais, mas tem o livro oficial do Galo, campeão da América de 13, daquele grande Flamengo de 81, campeão da América. Então assim, e aí como é que fala, pô, o pessoal fala, você faz média. Não, eu tento ser um pouquinho acima da média e tento enxergar, gente, algo que é normal. Futebol é uma coisa maravilhosa. Futebol é basicamente o seguinte, eu amo a minha família, amo meus filhos e odeio os seus. E às vezes eu odeio mais os seus do que eu amo os meus. Às vezes eu torço mais contra você do que pra mim. Sim. Né? Eu quero... É aquela coisa, sai um gol, o que a gente faz? Abre essa janela e berra. Chupa! O Palmeiras e Coronel Bolognese, sai um gol, eu berro chupa. Chupa pra quem? Chupa pro corintiano, pro São Paulino, pro flamenguista. É do torcedor. E eu acho que eu consegui ter essa capacidade de observação, de me colocar na pele de um palmeirense, de um flamenguista, de um corintiano, e tentar enxergá-lo como torcedor. Eu acho que a razão da minha versatilidade, do meu sucesso, com bastante pretensão, afinal sou jornalista esportivo, é essa, de tentar me enxergar como outro torcedor. E isso me identifica legal com outras torcidas, mas que um problema pra mim com a minha torcida. Vejo pela minha mãe, Dona Lucila, um beijo, né? Beijo. 78 anos, ela tá sempre vendo vocês, ela não entende nada porque ela é surda. 78 mesmo? Então, é essa a questão. São mais de 200, mas quando ela nasceu junto com o Zé Roberto, que é uma das minhas próximas biografias... Beijo, Zé. Zé Roberto. Então, falamos aqui pouco antes de entrar no ar,
Não havia contagem de idade. Então a minha mãe é mais do que 78. Então assim, minha mãe é presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras. Ela, que louco, mano. quando ela lia, ela falava, eu quero ver o que esse jornalistinho metido a isento tá falando. Esse metido imparcial, puxa-saco de corintiano. Você é Mauro, como o pessoal chama, Mauro Gambetting, né? Porque eu sou Gambé, gambá, por causa de gambá. normal, tal. E a torcida do Palmeiras tem todo o direito de ficar puta comigo, como eu, Mauro Betti, o Palmeiras, fico bravo comigo várias vezes. Metido isento, imparcial. Não é que eu sou metido, eu sou obrigado a ser. Eu tenho o direito, como ser humano, de ser palmeirense. Mas eu tenho o dever jornalístico de não distorcer pelo Palmeiras. Mas dentro de casa, assim. Então, dentro de casa, o que eu tava falando, na Jovem Pan tá lá, a câmera na minha cara mostrando todos os gols. Eu fico com a mesma cara de pastel. Palmeiras campeão da Copa do Brasil é a mesma cara quando toma um gol, perde a final de 2018 pro Corinthians no Allianz Parque no Paulistão. É a mesma cara. Porque no fundo eu faço isso, eu tô prestando atenção no jogo, eu tô comentando, não sou pago para ser palmeirense. Até porque isso não tem preço, é uma delícia ser palmeirense. Ok. Então o que acontece? Eu não preciso estar torcendo. Agora, quando eu tô em casa, aí eu sou que nem o outro qualquer, nem mais nem menos. Eu grito, eu berro. Aquela semifinal de 2015, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians em Itaquera, 2x2, né? Isso. Aí o Praça catou um do Elias, catou o outro, acabou o Petros. Do Petros, isso. Eu não tava trabalhando naquele dia porque eu tava com dor de garganta. Piorada naquele momento que esse é o gol, tava um puta frio, eu saí pulando e fui cair na piscina. Pulei na piscina. E, por sorte eu tava sem a carteira. Nossa, mas eu tava nesse jogo. Então, eu não tava porque eu tava com Eu dor de tava garganta. lá e eu lembro que foi um clima meio estranho. Porque tinha acontecido morte de torcedor do Foi Corinthians. horrível, aí foi a torcida horrível. já não queria cantar. Isso, já tava um clima... Aí sai um gol do zagueiro do Palmeiras. O Vitor Ramos. Isso, aí faz o gol. Aí, Corinthians vira. Aí o Corinthians vira, porque a torcida E o volta. Corinthians era melhor que o Palmeiras naquele momento. Não, aquele time do Corinthians era Era muito bom. Será aquele baita time campeão de 2015 e do brasileiro depois. Aí saiu o gol do Rafa Marques, né? Isso, De Rafael Marques cabeça. 2x2. Mas não foi na minha cara o gol dele assim. Eu falei, nossa. Então, foi um jogo todo maluco e foi uma grande vitória, um dos marcos da Valdívia retomada tava? do Palmeiras. Valdívia tava, não tava? O Valdívia tava um dos poucos. Depois se ganharia por 2x0 com o gol dele, do Zé Roberto, no começo do brasileiro de 2015. E logo depois ele quebraria o pau e sairia. E foi uma grande vitória. Então eu pulei na piscina. Eu comemoro como qualquer outro. Mas no ar, não. Eu não sou pago pra isso. E sou muito cobrado. Pô, ainda mais na Jovem Pan, que o Vampeta comemora. Porque o Vampeta é fantástico, outros comemoram ou não. Cara, eu tenho a mesma cara. Eu não sou pago pra ser torcedor. Ah, você tá fazendo média, você tá fazendo tipo. Pode até ser. Mas eu acho que é questão de respeito.